Salve, nação! Neste vídeo eu vou tratar com você dos torcedores que eu não sei o que acontece, que esses caras torcem contra o Flamengo. Tem torcedores já pedindo a cabeça do técnico Tite. Isso mesmo. Nas lives de pós-jogo só via vários comentários fora Tite, Tite retranqueiro, Tite não sei o quê, fora Tite. Cara, não. Na verdade, não são torcedores do Flamengo. São vascaínos disfarçados. Gente, olha só. Vamos analisar. O Flamengo jogou ontem contra o Palestino e o Flamengo venceu. Libertadores não se joga, Libertadores se vence. Daí a gente pode pensar, Flamundi, mas o Flamengo tomou um certo sufoco no segundo tempo. Sim. Flamundi, mas aconteceu que o Bolívar venceu de 4-0 na casa do Palestino. Sim. Só que cada jogo tem a sua história. A história do jogo de ontem foi 2-0 para o Flamengo. Aí, ao invés de criticar o técnico Tite, eu posso dizer dos caminhões de gols que o Flamengo perdeu por preciosismo. O Pedro errou uns 3. Luiz Araújo errou uns 2. Cebolinha também. Também o Ayrton Lucas. Arrascaeta, De La Cruz, ambos tiveram oportunidade de fazer gols. O Flamengo poderia ter ido para o segundo tempo com um sonoro 4-5-0. Quem não faz, toma. Ou quase toma. A verdade, graças a Deus deu tudo certo. Agora, no segundo tempo, eles aproveitaram de um Flamengo que nitidamente deu para ver que faltou perna para alguns jogadores e de um Flamengo que já estava em um esquema um pouco mais agressivo. Eles também, que estavam defensivos, começaram também a agredir o Flamengo. E quando o Flamengo viu que o time que só estava atrás começou também a agredi-lo, não conseguiu fechar os espaços, porque não foi dessa forma que ele começou o jogo. Então o Tite teve muitas dificuldades. Eu confesso para você que o técnico Tite ele errou na demora das substituições. E quando substituiu, para mim ele substituiu errado. De cara, quando ele colocou o Alan e o Bruno Henrique, ele tinha que ter tirado o Luiz Araújo e também o Cebolinha. Para quê? Para fazer um famoso 4-4-2, deixar as linhas pertinhas, os volantes um do lado do outro e não continuar no esquema de 2 pontas marcando lateral, 2 pontas marcando lateral, 2 pontas marcando lateral. É um esquema que, sinceramente, é desconfortável. É bom? É. Mas é triste ver toda hora o Bruno Henrique tendo que voltar para marcar lateral. O Luiz Araújo tem que voltar para marcar lateral. Será que muitas das vezes não seria melhor fazer um 4-4-2 e deixar os meus atacantes um pouco mais próximos da área? Ele poderia ter feito isso ontem, na hora que ele fez a primeira substituição. Também, ele pode fazer isso quando voltar o Coringa Gerson, sacando do time o Luiz Araújo, colocando o Gerson, fazendo um 4-4-2 clássico, com Pedro e Cebolinha no ataque, ou Pedro e Bruno Henrique. Nação, só que na verdade o importante é que o Flamengo venceu. Sim, complicado é que tá difícil pra gente conseguir o quê? A primeira colocação geral. Até porque somente 4 clubes podem conseguir isso ainda. River Plate, Nacional do Uruguai, que se enfrentam hoje. Quem ganhar ainda continua com chances de ser o líder geral com 2 vitórias. Assim como o Atlético Mineiro também, que venceu ontem, também tem 2 vitórias. E o próprio Bolívar, que hoje enfrenta o Milionários lá na altitude de La Paz, a quase 4.000 metros de altura. Esses clubes podem conseguir aí 6 pontos e sonhar com a tão sonhada classificação em primeiro lugar geral da Libertadores. Nós aqui, nos resta agora torcer pro tropeço do Atlético, pro tropeço do Bolívar. O empatezinho entre River Plate e Nacional hoje já ajuda. Por quê? Porque o Flamengo tem 4 pontos. Só que esse saldo de gols ajuda muito. Então o Flamengo não pode ficar desperdiçando essas quantidades de gols. Até porque o Flamengo ontem fez 2-0. Então o Flamengo tem 2 gols de saldo, sendo que no primeiro jogo o Flamengo empatou de 1-1. O Bolívar, ele já tá com logo 4-0 no coco do próprio Palestino, na casa do Palestino. Suponhamos então que hoje dê empate, Bolívar e Milionários. Flamengo com 4 pontos, Bolívar com 4, mas Bolívar terá saldo de 4 gols contra 2 do Flamengo. Então já pensou se o Flamengo tivesse feito um 5-0 hoje? Ontem, com o empate do Bolívar, talvez hoje com o Milionários, o
Flamengo seria líder do grupo. Então, gente, não pode perder essas oportunidades. No mais, valeu a vitória do Mengão. Em casa, primeiro jogo da Libertadores. Libertadores não se joga, Libertadores se vence. Essa frase é do João Guilherme e eu a aprovo totalmente. Porém, quando nós pegamos clubes ruins como o Palestino, 1, 2, 3, 4, tem que ser o placar no mínimo. Vou continuar falando de assunto aqui, que eu vou falar da coletiva do Tite, que eu, nisso aqui eu vou querer saber a sua opinião. Porque o técnico Tite disse que vai se reunir com a diretoria do Flamengo, talvez ainda essa semana, para saber qual campeonato priorizar. Isso mesmo, gente. Voltou aquela situação de qual campeonato será priorizado. O técnico Tite, palavras dele, não minha, não de nenhum YouTube, não de ninguém. Palavras do técnico Tite. Na coletiva de ontem, depois do jogo Flamengo e Palestino, ele diz, humanamente colocar os titulares em 3 competições. Vou sentar com a diretoria para saber qual é a mais viável para nós. E aqui eu quero trazer os dados para vocês, ao menos financeiramente. Financeiramente, o Campeonato Brasileiro paga apenas 45 milhões. Apenas não, que 45 milhões da minha vida, ô glória. 45 milhões o Campeonato Brasileiro paga ao seu campeão. Já a Libertadores da América chega a pagar 200 milhões ao campeão. E a Copa do Brasil, entre 97 a 100 milhões. Ou seja, a Libertadores paga 4 vezes mais do que o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil paga 2 vezes mais do que também o Campeonato Brasileiro. E aí, qual priorizar? O que paga menos ou o que dá mais emoção? Para mim, o que dá mais emoção é ser campeão brasileiro do que ser campeão da Copa do Brasil. Claro, a Libertadores é disparado o primeiro título que eu quero ganhar. Disparado o primeiro título que eu quero ter. Mas entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, claro, eu penso o seguinte, eu prefiro ser campeão brasileiro. Por quê? Campeão brasileiro 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. É o campeão brasileiro. Ninguém fala campeão na Copa do Brasil. Lá fora, nos outros países, eles vão olhar quem é o maior campeão brasileiro. Não que é o maior campeão da Copa do Brasil. Então, o título brasileiro, para mim, tem mais importância, relevância nacional e internacional. Então, eu iria de Campeonato Brasileiro e iria também de Libertadores. Só que assim eu tenho certeza absoluta, já antecipando aqui, porque tá sendo assim todos os anos. Quem não lembra, no ano 2022, quando o Dorival Júnior era técnico, falaram, Copa do Brasil e também a Libertadores. Prioriza as Copas. Eu acho que esse ano não vai ser diferente. Vai priorizar as Copas, vai pensar na grana, vai pensar no dinheiro e o Campeonato Brasileiro vai colocar ali os reservas, time mesclado, time misto e ver no que vai dar. Claro, já começando agora, próximo domingo, com certeza vai time misto, com certeza vai time reserva. E eu quero saber a sua opinião. Você, qual campeonato você preferiria ganhar? Para qual você pouparia? E qual campeonato seria a sua prioridade? 2. Copa do Brasil e Brasileirão? Brasileirão e Libertadores? Libertadores e Copa do Brasil? Comente, que eu quero saber o seu comentário, porque ele é muito importante para o canal. E já começou a tal da prioridade. Nossa. Por isso que eu falo, o Flamengo não tem 2 times. Se o Flamengo tivesse 2 times, não tinha reserva nem titulares. Então, o Flamengo tem um time e mais uns 2, 3, talvez 4 titulares. Comente, o seu comentário é muito importante para o nosso canal, beleza? Um beijo, fica com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, é de graça, não paga nada. A sua inscrição nos ajuda demais. Mengão é show, mas Deus é mais. Tamo junto, nação.